Muito obrigado. Eu queria partir da estranheza do tema deste congresso e desta sessão em particular. Quer dizer, qual é o valor económico do amor? E a estranheza que nós temos perante esta realidade. Quer dizer, há bocadinho está desligado o microfone. Desculpem lá. Já está. Muito obrigado. Eu queria partir da estranheza que o título do Congresso e que o título desta sessão nos despertaram. Há um bocadinho o Sr. Reitor falou nisto como um provocador. Enfim, o nosso Presidente foi provocador ao escolher este tema. Porquê? Quando a gente nota que, de facto, falar do amor do próximo, apesar de sermos todos católicos e estamos aqui todos muito devotamente todos os dias a tentar seguir estes princípios e irmos à missa ao domingo, quando falam em amor do próximo como critério de gestão, ou como falam no valor económico do amor, ficamos entupidos. Basicamente, o que nós estamos a dizer é que esta coisa dos negócios são coisas do demo, não é? É coisas do diabo. Nosso Senhor, quando é tentado no deserto, não é? O demónio leva-o acima de um monte e diz, mostrando-lhe todos os reinos da terra, tudo isto darei se prostrado me adorares. Quer dizer, os reinos da terra são do diabo. E não é grande novidade, enfim, São João, na primeira carta, diz, e bem sabemos que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Este é o ponto de partida. Mas vale a pena ler a citação completa do São João. Ele diz, e bem sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Quer dizer, de facto, o problema não é como é que está o mundo. É de quem é que nós somos. Essa é que é a questão. Nosso Senhor, em resposta ao demónio, não discute a questão de saber se ele é dono ou não, ou se pode dar ou não os reinos da terra. Diz, vai de Satanás, pois está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Do ponto de partida desta questão não pode ser como é que é o mundo. Tem que ser como é que nós respondemos ao mundo. Quer dizer, quem é que nós adoramos? De quem é que nós pertencemos? Esse é que é o ponto. No fundo, quando nos questionamos sobre o valor económico do amor, podemos colocar esta pergunta de duas maneiras. A primeira maneira é o sentido original, quer dizer, o sentido da natureza, da natureza humana, foi a expressão que o professor Lucena usou, não é? E na natureza humana, como ele aliás descreveu de forma brilhante, as coisas são ambíguas. E a gente já sabia isso, quer dizer, fomos criados por Deus e fomos criados muito bons, e depois houve o pecado original e a coisa estragou-se um bocado. E quando a gente olha para a realidade, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista económico, seja todos os dias no trânsito ou na empresa, o que nós vemos são estas duas coisas. Às vezes vemos coisas espantosas, maravilhosas, extraordinárias, e outras vezes horríveis e inaceitáveis, e é o mesmo tipo, e é o mesmo sítio, e é a mesma pessoa. Portanto, esta é a ambiguidade que vem da própria situação da natureza. Esta é a primeira maneira de colocar a questão, como elas coisas são. E é isso que os cientistas, os economistas fazem, olham para essa realidade. Mas há uma segunda maneira de fazer esta pergunta. É porque já aconteceu mais uma outra coisa. Quer dizer, nós já estamos depois da ressurreição de Cristo. O terceiro passo é a redenção. O primeiro é a criação, o segundo é o pecado original e o terceiro é a redenção. Mas o terceiro problema é isto. Já vivemos depois da ressurreição de Cristo. E hoje podemos ser de Deus. Hoje já é possível, porque Cristo ressuscitou, olhar para esta realidade de outro ponto de vista. O valor económico do amor não vem do estado em que está o mundo, que aliás é ambíguo. Quer dizer, como foi explicado muito bem na última sessão, na última conferência, enfim, é difícil de caracterizá-lo. Parece muito bom e parece muito mau, e a gente até sabe porquê, porque o Senhor explicou. Mas agora está um outro elemento. É aí que vamos tentar olhar para estas coisas do valor económico do amor. Nós que somos de Cristo. Nós que adoramos a Deus e só a Ele seguimos. Diz São Paulo aos Romanos, não vos acomodeis a este mundo, pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, para poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. E na carta aos Filipenses, fazei tudo sem murmurar nem discutir, para seres irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem mancha, no meio de uma geração perversa e corrompida, onde brilhais como astros no mundo. Esta é a nossa função. Podemos recuar um passo e juntar-nos aos nossos irmãos, quer dizer, a todos os outros que estão, enfim, nesta criação e pecado original, e debater, mas não é isso que somos chamados. Quer dizer, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Ora, o que isso quer dizer na prática? Agora podíamos lançar-nos aqui sobre longas elaborações, quer teóricas, quer biológicas, mas eu queria olhar mesmo nas empresas, o que é que isto quer dizer, dia a dia. Eu queria ser muito mais pragmático.
E a primeira coisa que eu queria notar é que no Evangelho está lá uma parte que é especial para os gestores, que o Nosso Senhor tem muito cuidado com isto e, portanto, já sabia que um dia mais tarde ia haver a vossa situação. E então estou a falar uma parte que, evidentemente, não é para o comum dos mortais, é direitinho para os gestores, que é assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o próximo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Era para a gente. Quer dizer, nós podemos achar que esta coisa do amor ao próximo é assim para os clientes, para os colaboradores, para os funcionários. E nisso estamos a amar o próximo, aliás, esses são os próximos, não é? E fixe. Corre tudo bem, porque amar os clientes é uma coisa boa, porque, enfim, dá dinheiro, no final, quanto mais o cliente tem sempre razão. Os trabalhadores temos de estar unidos na empresa, era o que faltava. E, portanto, estamos a amar o próximo e pronto, está resolvido. E o senhor diz, olha, desculpa lá, mas não era bem isso. É os inimigos. Quer dizer, é o concorrente, é o Estado, é o burocrata, é o Ministro das Finanças. É o inimigo. E, portanto, não nos podemos enganar. O próximo é estes próximos todos. E os negócios nos põem nos próximos, enfim, os tais negócios do DEM põem nos próximos de algumas personagens bastante desagradáveis, para dizer de uma maneira simpática. O que é que quer dizer isto? Quer dizer, vamos fazer o quê? Entrar a empresa aos bandidos e pronto? O que é que isto quer dizer? São Tomás de Aquino, numa das questões disputadas sobre as virtudes, um dos artigos sobre as questões disputadas das virtudes, dedica-se a este tema específico do amor aos inimigos. O que é que isto quer dizer? Ele trata isto noutros sítios, e era muito interessante tratar este texto mesmo que só escolhia, só se este, estudá-lo com cuidado, mas enfim, não temos tempo para isso. E vou só tirar assim alguns lampejos desse tratamento, portanto, para os mais interessados, é o artigo 2 da questão 1, artigo 8 da questão 2, destas questões disputadas sobre as virtudes. São Tomás diz com toda a clareza: amar um inimigo enquanto inimigo é difícil, se não mesmo impossível. Mas amar um inimigo por causa de algo mais amado é fácil. E é assim que parece impossível, é tornado fácil pelo amor de Deus. Nós não vamos amar o inimigo pelo inimigo, porque o inimigo é inimigo. Quer dizer, a gente tentar amá-lo é estúpido. Ele mais adiante diz: amar um inimigo enquanto amigo, amar um amigo enquanto amigo, e um inimigo enquanto inimigo seria contraditório, é evidente. Eu amar um amigo enquanto amigo e ao mesmo tempo amar o inimigo enquanto inimigo é contraditório. Mas amar um inimigo e um amigo enquanto um e outro pertencem a Deus não é contraditório. Como não ver o branco e ver o negro na medida em que ele é colorido. Portanto, não se vê o branco, mas vê-se o negro. Porquê? Porque é uma coisa comum. Ou seja, o problema do amor ao inimigo não parte do próprio inimigo. A gente não precisa de estar do banco que não empresta a gente. Estão a ver? A gente precisa de amar a Deus e olhar por Deus como ele olha para o banco. E Deus, Nosso Senhor, consegue amar o banco. Eu sei que é difícil, mas ele consegue. Aquela cavalgadura que me enganou no negócio, ele é nosso inimigo, a gente sabe porquê, mas olhá-lo através do amor de Deus é outra diferença, é outra maneira de olhar para a realidade, não é? Que não elimina nada ao confronto, não tira nada à luta. E reparem que São Tomás de Aquino não está a falar dos bancos, no seu tempo não havia muitos, não está a falar dos negócios, mas está a falar das lutas feudais. Quer dizer, está a falar do sangue derramado, está a falar dos inimigos verdadeiros que se estripavam-se uns aos outros naquela altura. Um dos irmãos dele foi morto pelo imperador. Ou seja, e este, um bocadinho mais adiante, São Tomás diz: o objeto próprio e específico da caridade é Deus. E tudo o que é amado por caridade é amado em razão que se relaciona com Deus. Tal como quando amamos um homem, amamos em consequência todos aqueles que são próximos, mesmo que para nós sejam inimigos. Assim, naquele que exerce inimizade contra nós, podemos encontrar duas razões. Quer dizer, no nosso concorrente, no nosso adversário, no tipo que foi promovido e eu não fui, naquelas pessoas com quem eu estou em confronto todos os dias no negócio, podemos encontrar duas coisas diferentes. Uma é a razão de amar, a saber que se relaciona com Deus. E a outra que é a razão de ódio, que sempre se opõe a nós. Assim, se alguém odeia o seu inimigo, a sua inimizade vence no seu coração o amor divino. A sua inimizade, quer dizer, a raiva que eu tenho com aquele tipo, destrói não o amor que eu tenho por ele, que eu nunca tive, mas o amor que eu tenho para com Deus, que é a única razão que eu vou gostar dele. Isso é que é o ponto. Por isso ele odeia mais do que a sua amizade para com Deus. O inimigo não é objeto de amor enquanto inimigo, mas na medida em que se relaciona com Deus. É por isso que devemos odiar no inimigo o facto de que ele próprio nos odeie e desejar que ele nos ame. Quer dizer, nós odiamos o ódio dele, mas amamos-lo a ele, não por causa dele, mas por causa do nosso Senhor.
e o que é que isto quer dizer? Bolas, está bem, muito bonito. O que é que isto quer dizer na prática? São Tomás vai ser para os pontos, não é? Não brinca em serviço. E, portanto, é muito claro nestas coisas. Visto que com o inimigo nenhum laço nos resta, senão o laço único da caridade, somos supostos, e agora, esta é uma questão técnica, agora vamos ser um bocadinho técnicos, espero não ultrapassar o meu tempo, mas fomos supostos, por necessidade de preceito, ou seja, por obrigação mínima para ir para o céu, somos supostos, amá-los em geral, afetiva e efetivamente. E em particular, portanto, amar em geral, afetiva e efetivamente. E em particular, quando numa necessidade imperiosa os ameaça. Mas mostrar aos inimigos, por causa de Deus, o mesmo sentimento particular e o efeito do amor que aos outros que estão unidos a nós, isso é de uma caridade perfeita e cai sobre o conselho. Portanto, isso é uma outra coisa. Isso é para os perfeitos. São Tomás tem aqui várias distinções que é preciso separar tecnicamente, que eu farei muito rapidamente. A primeira distinção é entre amar em geral e amar em particular. Quer dizer, nós amamos os seres humanos, amamos o próximo em termos genéricos, mas não podemos amá-los todos. Eu expliquei isto muito bem noutras partes desta questão que eu não vos vou ler. Nós não podemos amar os homens todos, alguns deles nem sequer conhecemos, não é? Portanto, uma coisa é amá-los em geral. E devemos, por eles, ter a mesma atitude que temos para com a Igreja, para com estas entidades genéricas. Depois temos um amor em particular, concretamente. A segunda distinção que ele faz é um amor afetivo e efetivo. E a terceira distinção é o que respeita ao preceito, quer dizer, aquilo que eu tenho que fazer por obrigação, se não o fizer estou a violar o meu princípio de cristão, e o conselho, há uma coisa perfeita, como por exemplo o ato de pobreza, de castidade e de obediência que os monges e os sacerdotes fazem, que nós não temos que fazer. Portanto, já é uma perfeição cristã. Portanto, esta distinção muito clara entre a perfeição cristã, que enfim, em certos casos, isso é para certas pessoas, e em certas circunstâncias nós temos que fazer, e os mínimos. Ora bem, o que se passa relativamente aos inimigos é, em geral, temos que os amar afetiva e efetivamente. Portanto, pela nossa emoção, mas também efetivamente, em geral. Em concreto, temos o dever de, quando eles estão numa necessidade urgente, e tratá-los como tratamos os nossos amigos, os nossos colegas, isso é de uma caridade perfeita. E que podemos fazer, mas já não é obrigatório. Então, como é que a gente faz depois quando estamos nos negócios mesmo? Mais uma vez, isto é tudo muito bonito, mas e então nos negócios, como é que é? Andarmos mais um bocadinho, e São Tomás diz uma coisa que eu acho que vai resolver este problema para toda a gente. Diz assim: aquele a quem compete por profissão pode licitamente punir os malfeitores. E paro para notar como São Tomás usou duas palavras que têm uma aplicação suficientemente vasta para chegarem ao nosso assunto. Primeiro, por profissão. E segundo, malfeitor. De facto, o meu concorrente é um malfeitor. Está a tentar dar cabo da minha empresa. Enfim, não é porque seja mau, mas é simplesmente está numa circunstância em que nos está, de facto, a ameaçar. E eu, por profissão, tenho a obrigação de gerir a empresa. Isto pode-se aplicar ao juiz no tribunal que castiga o culpado. Esta frase provavelmente foi pensada nestes termos, mas São Tomás teve o cuidado de a pôr suficientemente vasta para se aplicar também ao nosso caso. Estamos a falar de por profissão, e a profissão são muitas, e de um malfeitor, que também se pode ter em muitas circunstâncias. Ora bem, portanto, eu acho que isto aplica-se diretamente à nossa situação. E então que leio. Aquele a quem compete por profissão pode licitamente punir os malfeitores ou mesmo matá-los, continuando a amá-los com caridade. Como? Com efeito, podemos, porque os amamos por caridade, querer-lhes ou infligir-lhes ao mal temporal por três razões. Como é que é possível eu infligir o mal a alguém e, apesar disso, amá-lo por caridade? Isto não é treta de político, estão a ver? Aqueles que... É alguém que está a tratar o assunto diretamente. Não é? Como é que é possível eu castigar alguém e até fazer-lhe algum mal e, apesar disso, amá-lo em caridade? Primeiro, para a sua correção, como castigo. Segundo, na medida em que a prosperidade temporal de uns é nociva à multidão ou a toda a Igreja, ou à minha empresa. Em terceiro lugar, para guardar a ordem da justiça divina. Estas são as três razões porque eu, no mercado, tenho que me confrontar com os adversários. Eu não vou ser totó, não vou ser palerma, não...
A minha profissão exige que eu cumpra as minhas defesas. E com isso eu não estou a violar a caridade. Se isto tem como finalidade a correção, essa não me compete muito, porque de facto corrigir os meus adversários não me compete. Segundo, defender, porque a prosperidade dele vai afetar negativamente a minha empresa, os meus acionistas. E terceiro, a justiça divina. Meus amigos, isso quer dizer que nós temos que fazer a gestão desta maneira. Ou seja, afetiva e efetivamente amar o nosso adversário. Rezar por eles. Pedir a Nosso Senhor que os abençoe. Amá-los mesmo. Fazer este esforço, este exercício espiritual de, na minha gestão, pedir para o Vítor Gaspar, pedir para o Passos Coelho, pedir por aqueles que de facto eu vejo como inimigos, pelo meu chefe que está a promover os outros que não devia, é por aqueles que eu vejo como meus inimigos. Afetiva e efetivamente ligar-me a ele. Depois, se os encontro numa situação extrema, onde o direito à vida, onde o direito à dignidade, onde alguns direitos fundamentais são superiores aos interesses de negócio, nesse caso eu tenho o dever mesmo de os aplicar. E no dia-a-dia, eles de facto são meus malfeitores, quer dizer, são meus inimigos, estão-me a tentar prejudicar, não é por maldade, mas estamos nos negócios, é assim. No tempo de São Tomás era mesmo à espadeirada e era mesmo para prejudicar, hoje nem sempre é assim, enfim, alguns outros. Não interessa ao ponto. O interesse é eu, nessa altura, até poderei ter que tomar medidas, mas sempre com esta tripla preocupação. Amando-os com caridade e, por isso, com esta tripla preocupação. Para correção, para justiça e para defesa de outrem. Ou seja, como diz São Pedro, como filhos obedientes, não vos conformeis com os antigos desejos do tempo da vossa ignorância, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos, vós também, em todo o vosso proceder, conforme diz a Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Só mais duas coisinhas. Porque eu, enfim, para além deste ponto, que é o ponto que me interessa muito mais, que é o ponto da nossa relação com o amor do próximo, o desafio que nos foi dado pelo Sr. Presidente foi muito claro e eu queria tratá-lo nestes termos, mas queria também falar de outros níveis da gestão. Isto levava-nos muito longe, evidentemente, mas queria falar só de mais dois níveis de gestão, muito mais rapidamente do que tratei este. Que é uma questão, digamos, de estratégia e uma questão de tática na gestão. No que se troca à estratégia, temos que definir o fim último da empresa. E a regra básica do fim último da empresa nós sabemos perfeitamente. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, o primeiro ponto da gestão é saber onde é que está o meu coração. E o meu coração tem de estar em Deus, ou pode estar no dinheiro. E não há cá muitas alternativas, meus amigos. No tempo de Nosso Senhor ainda havia outras, mas agora aqui nos negócios não há. Só há mesmo estas duas. Reparem que isto não quer dizer que a empresa seja mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida. Algumas das mais bem-sucedidas empresas do mundo, como a Companhia de Jesus, a Ordem Franciscana e coisas, foram feitas, pelo amor de Deus. E têm muito mais influência que a Coca-Cola, muito mais sucesso comercial e muito mais impacto na vida do humano. Não quer dizer que seja... Agora, a razão é porque é que nós fazemos as coisas, porque é que fazemos o que estamos a fazer. Se o nosso propósito é a glória de Deus, se o nosso propósito é o sucesso da empresa para a glória de Deus, se o nosso propósito... Ou se é simplesmente para servir o dinheiro. Esta já sabiam, não vou perder muito tempo com ela. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se nem a perder a sua própria vida. É uma das coisas que nas minhas aulas eu costumo dizer como o princípio fundamental da gestão. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se nem a perder a sua própria vida. Mas ultimamente tenho estado a trabalhar, até por umas coisas que aconteceram aqui na universidade, uma outra linha que ainda está um bocadinho rudimentar, mas que não quis deixar de vos apresentar, que é um bocadinho mais tático. Portanto, agora não estamos a falar com as grandes linhas, é um bocadinho mais tático. E é uma distinção que eu gosto, para mim, ainda estou a começar esta reflexão, mas gosto de fazer entre gerir olhar para a sombra e gerir olhar para a pedra. Eu conheço, na vida, enfim, não sou gestor, mas sou observador de gestor, por isso é que não pertenço à SES, porque não sou gestor, sou só professor, mas tenho encontrado na minha vida estes dois tipos de gestão, estão às vezes na mesma pessoa. Gerir olhar para a sombra e gerir olhar para a pedra. O que é que se quer dizer? O problema é aquelas pessoas que medem a sua estatura para a dimensão da sua sombra. Quer dizer, gerem para ser o primeiro do mercado, para subir no ranking, para estar no topo, para ser o mais respeitado, para conseguir atingir 1 milhão ao fim dos 35 anos. Estão a ver? Vivem com este objetivo. E, portanto, estão sempre a olhar para a sombra. Estão a oferecer para a sombra que eles fazem. E há aqueles, pelo contrário, estão a gerir a olhar para o caminho, olhar para a pedra, para o obstáculo que está à frente. Não ligam à sombra, olham para a pedra, para a questão que têm em frente.
Quer dizer, montam a empresa não para ser o top do ranking, mas para resolver problemas, para servir os clientes, para tratar das pessoas, para melhorar as condições de vida, para servir os produtos que nós queremos. E com isso temos dificuldades, temos pedras à frente, temos obstáculos, vamos ultrapassá-los. Mais uma vez, não há grande diferença em termos de sucesso nas duas linhas. Eu conheço empresas muito bem-sucedidas que passaram o tempo todo a gerir, a olhar para a sombra, estão sempre preocupadas com bater os outros, ultrapassar, ver qual é a nossa posição relativa, conseguir não sei o quê, e que são muito bem-sucedidas e outras são mal-sucedidas e vice-versa. Também aqueles que estão a olhar para os negócios às vezes perdem-se e outras... Mas esta distinção é uma distinção que é decisiva por duas razões. A primeira tem a ver com o facto de quem gera olhar para a sombra não consegue gerir em tempo nebuloso. Quando há nuvens, a gente não vê sombra nenhuma. Quem gera olhar para a pedra até de noite consegue gerir. Não é? Até de noite consegue com uma lanternazita olhar para a pedra. Ou seja, a diferença é que quem gera a olhar para a sombra, quem gera com um objetivo, só consegue gerir enquanto as coisas estão a crescer. Quando as coisas começam a cair para trás, já não dá, já não funciona. Não é? Já é preciso, podemos inventar uma ilusão, podemos convencê-los, mas de facto olhar para a sombra tem este problema horrível. Só funciona quando o vento está pelas costas. Quando as nuvens tapam o sol, já não se gera. E a segunda tem a ver com o objetivo da estratégia de há bocadinho. Quer dizer, quem gera olhar para a pedra, quem gera olhar para a razão da minha empresa, a minha empresa serve para servir pessoas, não serve para ser de rankings. Não serve para ser a primeira do mercado, serve para satisfazer estas necessidades. Quem gera percebe, no fundo, a razão do negócio. Está orientado para a verdadeira razão do negócio. O ranking foi feito por causa do negócio, não foi o negócio que foi feito por causa do ranking. Como é que o amor, e estou a terminar, como é que o amor pode ter valor económico? Como é que pode o amor ao próximo ser critério de gestão? Eu acho que só é possível responder a esta pergunta se a gente perceber que este bocadinho que foi escolhido como tema do nosso congresso é um bocadinho da terça parte, digamos assim. É a terça parte e a parte não é maior. Porque aquilo que nós fomos chamados a fazer é assim. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Ou seja, a coisa que nós temos que fazer é amar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e com todo o nosso coração. É isso que nós temos que fazer em cada passo. Isso leva-nos ao amor ao próximo como a nós mesmos. Há aqui três amores, não é? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Mas a razão dos três, ou esta primeira, que tem estas quatro coisinhas, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, ou então tudo o resto desaparece. E enquanto a gente não perceber isso, quer dizer, enquanto a gente não fizer tudo para a glória de Deus, como diz São Paulo, não vamos conseguir fazer nenhuma das coisas bem feitas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Luís César das Neves, por nos ter recordado que este critério de gestão, que é o amor ao próximo, não é apenas o amor aos próximos amigos, é também o amor ao próximo inimigo, concorrente, adversário, o que pede que este amor seja a caridade. Creio que temos ainda poucos minutos para possibilitar uma outra intervenção da plateia, algum pedido de esclarecimento, alguma intervenção adicional. Suponho que há microfones na sala. Alguém quer usar da palavra, interpelar a mesa? Microfone aqui à segunda fila. Perdão, não sei qual foi o primeiro, mas pode começar e depois um microfone aqui para a segunda fila. Bom dia. Agradecia que se apresentassem. Bom dia, o meu nome é Sofia Santos, sou economista e antes de mais queria agradecer as apresentações porque acho que se discutiu um tema fundamental e que raramente é falado abertamente. Isto é, gerir com amor é algo que nós não fomos ensinados nas escolas e, portanto, no dia-a-dia é muito difícil assumir isso e ter a coragem para o fazer. E por isso eu fazer uma pergunta tentando tangibilizar um bocadinho a coisa, que é, hoje em dia há correntes que começam a defender e atendendo à crise económica em que estamos, que se calhar nesta altura
Deveríamos todos trabalhar menos, porque se trabalhássemos menos implicava que teríamos de contratar mais pessoas para fazer o outro trabalho que todos nós iríamos deixar de fazer. Significaria que iríamos também ganhar menos dinheiro, porque estaríamos a ceder uma parte do nosso salário para as outras pessoas, para evitar que elas fiquem no desemprego. A minha pergunta é, será que isto seria um critério de gestão com amor ao próximo e, sendo ele um critério altruísta, se também poderia contribuir para o aumento da produtividade? Estou a assumir, obviamente, que existe um matching dos skills que são necessários. Portanto, gostava de saber a vossa resposta do ponto de vista macro e não tanto do ponto de vista técnico dos skills que são necessários existir no mercado, obviamente. Muito obrigado pela sua questão. Segunda questão. O meu nome é Álvaro Colbeira, sou quase dos condecorados pela ACES, tenho quase 45 anos à ACES. Realmente o tema é muito provocatório e a brilhante exposição dos brilhantes conferencistas vieram mergulhar esta plateia no problema fundamental da filosofia atual, o significado das palavras e da linguagem. Eu estou a lembrar-me daquela história daqueles dois filósofos ingleses que viajavam juntos no automóvel no meio de uma tempestade enorme na província inglesa, e um deles dizia que o homem que era egoísta, fundamentalmente, dizia que não, que era altruísta. A páginas tantas, o homem que dizia que era egoísta travou o carro, saiu no meio de uma tempestade enorme para libertar um animal que estava preso a uma sebe, ali perto. E libertou o animal, que gania, que berrava, foi para o carro, e o outro filósofo, muito satisfeito, não dizia que você fez uma obra de altruísmo. O outro respondeu, não senhor, egoísmo, é que eu não podia dormir esta noite se ouvir os berros do animal. Tudo o que aqui se disse tem sido muito discutido, desde o Searle e todos os outros filósofos, o Heidegger e todos os outros, mas nada disso veio acrescentar uma palavra aquilo que um filósofo, matemático, racionalista, cristão, dizia, desligou-se isto, não? No tempo de Descartes, era o Pascal. Deve ter desligado. Mais perto, sim? Muito obrigado. Já Pascal dizia tudo, que era um racionalista, contemporâneo de Descartes, logo a seguir, enfim, Galileu. Portanto, já ele, homem, dizia isso mesmo. Não foi preciso nem o Searle, nem Heidegger, nem Adorno, nem Foucault, que discutem muito o significado das palavras e da linguagem. Em todo caso, eu fiquei muito grato a todos os intervenientes pela brilhantíssima exposição que fizeram. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Eu dava a palavra ao professor Diogo Lucena para responder. Não, esta questão da linguagem é muito difícil e eu não sei o suficiente de filosofia para responder, mas certamente muitas vezes está ligado? Ouve-se melhor? Mas muitas vezes, embora tecnicamente isto possa não ser muito correto, eu acho que eu distingo o que é genuinamente altruísta do que é altruísta calculado. Eu tentei fazer essa distinção, não é? Ou seja, há atos que são genuinamente altruístas, há atos que são um altruísmo calculado, que no fundo é enlightened self-interest, para usar a expressão inglesa. Essa distinção acho que é importante fazer e não sei, espero não ter confundido quando falei. Em relação à primeira pergunta, eu acho que fez a pergunta da maneira mais difícil possível, porque a solução francesa de reduzir a hora para 35, a semana de trabalho para 35 horas é a solução errada, como é óbvio, porque se a pessoa ganha o mesmo salário com menos horas, o preço do trabalho aumenta, isso vai gerar menos emprego e não mais emprego. Portanto, a ideia de que reduzir a quantidade de trabalho que cada pessoa faz, com a ideia de que os outros trabalham mais, é uma falácia do ponto de vista económico. A sua pergunta foi um bocadinho mais subtil, mas eu acho que continua a cair um bocadinho nesta falácia. Ou seja, eu acho que do ponto de vista agregado, não há uma quantidade fixa de trabalho a dividir pelas pessoas. Isso pode, em certo momento, uma política desse género, atenuar os custos de ajustamento. Mas em termos de equilíbrio de longo prazo, eu acho que não é uma resposta. Pode ser uma resposta
digamos, momentânea para uma transição, para facilitar, mas estou plenamente convencido que não é uma boa resposta de longo prazo. Muito obrigado, Sr. João Luís. Começando pela primeira, enfim, o professor Susana já respondeu, não é? De facto, a falácia do montante de trabalho fixo que uns fazem e os outros não têm é errado, e é errado não só uma razão física, quer dizer, não há um montante fixo de trabalho, e quanto mais se trabalha, mais se gera trabalho nos outros, e portanto é preciso continuarmos a fazer para aumentar, como também, sobretudo, em termos dinâmicos. Quer dizer, o problema neste momento da Europa é um problema de curto prazo, é uma questão da crise financeira que se resolve daqui a uns meses, mas há um problema muito mais vasto, onde estamos mergulhados e que causou esta crise financeira, que é o problema da transformação do modelo internacional, enfim, que tem a ver com a globalização, com as tecnologias de informação, isso era outra conferência. E nesse sentido, se nós tentarmos simplesmente, perante a situação atual, reduzirmos para que os outros aumentem, a consequência disso vai ser que nunca vamos fazer a reestruturação necessária para irmos encontrarmos o futuro, a futura dinâmica que nos vai permitir encontrar um lugar no quadro mundial. Quanto à questão mais concreta, e enfim, levantou muitas questões diferentes, mas eu gostaria só de sublinhar quando a falácia radical e consequência de uma atitude, digamos, pós-moderna ou moderna, de fazer a contraposição entre altruísmo e egoísmo. Quer dizer, a ideia de que nós ou somos altruístas ou somos egoístas é uma ideia que, à partida, está errada. Porque a ideia básica, que era anterior à Revolução Moderna, se quiserem, que era aquela que São Tomás e outros, e a Igreja Católica sempre defendeu, é que quando eu ajudo os outros, faço bem a mim próprio. E, portanto, não há uma contraposição entre egoísmo e altruísmo, porque eu, quando sou altruísta, de facto estou a ser egoísta, porque estou a salvar a minha alma. E, portanto, por colocar a questão entre uma escolha entre ser altruísta e ser egoísta, é já uma posição hobbesiana, ou pós-hobbesiana, já é uma posição David Hume, quer dizer, encontramos essa sequência, e ela própria já é uma rejeição de uma posição anterior, que é a posição católica, segundo a qual eu, quanto mais me der aos outros, mais ganho. E, portanto, o meu egoísmo é um altruísmo e vice-versa. E esta é a lógica, enfim, do Papa Bento XVI na encíclica. Muito obrigado. Lamento não podermos continuar este debate, mas creio que podemos encerrar com esta ideia, que creio que é uma ideia que está subjacente à proposta desta primeira sessão sobre o valor económico do amor. É que o amor não é meramente distributivo, o amor é produtivo, o amor é gerador de riqueza, se o soubermos pôr no centro da atividade económica. Muito obrigado.